Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos. Com muito respeito, muita alegria, venho mais uma vez apresentar o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de estudos, de leitura e de crescimento espiritual que cada dia mais nós precisamos. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje eu tenho dois temas a serem desenvolvidos, dois temas muito importantes para a nossa vida, para a nossa atitude, que se chama, um dos textos é a virtude, foi ditada por Lázaro em Paris, 1863, e o outro é a virtude, foi também ditado por François Nicolas Madeleine, que em 1863. Desta forma, muito agradecidos, nós vamos iniciar esta noite com a prece de Cáritas. Que os bons espíritos possam nos assistir, possam nos orientar, que tenham a permissão de Deus, de Jesus, para nos orientar nas palavras, nos pensamentos, e assim eu vou também tomando a liberdade de dizer: ajuda as correntes africanas, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente do amor, corrente da paz, corrente da luz, corrente dos sacerdotes, Padre Vítor, Padre Donizete, Padre Miguel, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, e todas as correntes que podem nos auxiliar, nós agradecemos as bênçãos de Deus e de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, a órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode arrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita santíssima imagem, que assim seja, graças a Deus. O dever, capítulo 17, Sede Perfeito, Instruções dos Espíritos, Lázaro, Paris, 1863.
O espírito Lázaro assim inicia sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Vê quanta sabedoria aqui, né? As profissões, trabalhar aqui na Terra é uma coisa que é obrigação, mas não é uma obrigação moral, é uma obrigação responsabilidade, né? Moral são outras virtudes, como por exemplo, segundo Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Não é o mesmo para todos, varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimento tem o homem, aumenta a profundidade de seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois, deixa eu só um pouquinho. Então, onde é que eu estava? Deixa eu ver aqui, desculpem. Com os outros e com Deus. O dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. Existe para o homem espírito encarnado ainda um progresso de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos devidos e suas manifestações e sua imperfeição, que o impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo e ao orgulho. Nesse campo, sua luta interna é entregue ao seu livre-arbítrio, sob o aguilhão da consciência que o adverte e o sustenta, mas a qual ele geralmente se faz surdo. Suas vitórias e suas derrotas não são percebidas por seus companheiros de jornada terrena, não havendo por parte deles aplausos ou repreensão. Mas é através dessa luta que o espírito faz a sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram muitas vezes a aparecerem nas suas virtudes e comportamentos. Ao meu ver, levam muitos anos para a gente começar a conseguir demonstrar esses deveres que nós temos com o próximo e com as leis divinas. Sobre as influências externas, terrenas e espirituais, mas a luta entre o dever moral e as tentações que traz dentro de si, pela sua própria imperfeição, é uma batalha solitária, só sua. Nós temos que nos melhorar, nós temos que nos fiscalizar e sempre procurar fazer o que é certo. O que é difícil. Fazer certo é difícil, infelizmente. E Lázaro descreve: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmo. O que a gente não quer para a gente não quer para o próximo, não é verdade? Não é necessário muita inteligência, nem muito conhecimento para entender essas palavras, que o dever moral nas relações humanas estão precisamente em evitar o mal e fazer o bem, ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém, a fazer aos outros o que desejaria que fizessem, e isso cabe também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos, ou seja, cabe no mundo, né? Ser gentil, ser amigo, viver em paz. Por isso Lázaro relembra que todos os homens comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelos mesmos motivos, ou seja, pelos males causados a outros, nos efeitos das más ações, no acionamento da lei da causa e do efeito.
Quando o dever moral imperar nas relações humanas, as dores de evolução, as dores educativas, as reparadoras, desaparecerão por tornarem-se desnecessárias. Assim que a gente espera, né? A evolução, e tomara que ela chegue logo. O dever é o resumo prático dos estudos, reflexões, análises e conclusões sobre as atitudes e comportamentos morais do homem, porque o fortalece e o estimula a ver suas circunstâncias ou suas situações no momento de ceder ou lutar, mas sempre resistindo às tentações que lhes são próprias. O homem cumpre o seu dever, ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que ele mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo da sua própria causa, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pelo que fazemos de bem ou de mal, não é verdade? Assim deve o homem esforçar-se para amar o dever, sempre fazer coisa certa, em qualquer forma em que se apresente, porque ele transmite a força necessária à tarefa de fazer seu desenvolvimento espiritual, razão da vivência em que o mundo de expiações e de provas para espíritos imperfeitos e rebeldes. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir a virtude do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça a seus olhos. Então, meus amigos, até aqui a gente viu a leitura sobre o dever que Lázaro ditou para a gente, e não parece tão difícil a gente cumprir com nossos deveres, mesmo que parcial, porque 100% perfeito aqui ninguém é mesmo. A gente está na escola, a gente veio para aprender, mas vamos tentar, de forma razoável, fazer o melhor, né? Muito bem, continuando então, a gente vai falar agora um pouco sobre a lição 8 do capítulo 17, a virtude. Foi ditada por François Nicolas Madeleine em 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. O processo evolutivo ele é muito lento, né, gente? Então, as reencarnações nos mundos materiais para a gente, que aqui a gente vem, né? Nos coloca em cada um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Todos nós. Em geral, o homem que busca fazer de forma consciente ou não esse desenvolvimento sente-se um homem bom porque costuma dar esmolas nas ruas e do que lhe sobra aos pobres, trabalhador porque vai ao trabalho todos os dias, porque não bebe bebida alcoólica ou faz apenas socialmente, ele é modesto porque não proclama suas virtudes. A todo instante sente-se feliz e orgulhoso de si mesmo. Isso são as virtudes dos homens que a gente devia ter, né? Mas nem todo mundo é tão virtuoso assim. No início do processo espiritual, ser bom, ser trabalhador, sóbrio, modesto, é muito mais do que se pensa. São virtudes, são qualidades. Ser sóbrio no comer, no beber, no temperamento, no equilíbrio com as emoções, nos desejos, nas inspirações, tudo isso é importante, é necessário para a vida em comunidade, né? A gente veio, está junto com outras pessoas, então a gente tem que tentar
no mínimo, fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo para nos esforçar para ter uma vida em paz e para transmitir paz também às outras pessoas. Não existe virtuoso sem modéstia. Você tem que ser modesto, tem que ser racional, né? Isso já é desenvolvido na essência do ser humano, né? Ele ser virtuoso e praticar, muitas vezes é instintivo isso em determinadas situações. Como, por exemplo, alguém reclama de alguma que está se sentindo mal, que está com algum, sei lá, encosto. Muitas vezes, a gente é espírita, as pessoas buscam muito esse tipo de conversa, né? Eu senti isso, parece que eu vi alguma coisa, parece que eu senti o cheiro de alguma coisa. Então esse é um momento, também são situações que nós temos que ter muita cautela para aconselhar, para ter virtude nas palavras, não é? São poucos os homens realmente virtuosos, sem falhas morais. Cita um exemplo de um homem realmente virtuoso, é São Vicente de Paula, né? Não, aqui deixa eu ver. Por isso são poucos homens realmente virtuosos, sem falhas morais. Cita como exemplo São Vicente de Paulo, a cura de Ars e muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. São pessoas que vieram só para fazer o bem e ajudar outras pessoas, né? E essa virtude que o autor conclama, né? Para que a virtude realmente cristã e verdadeira espírita se comporte e seja respeitada, é um esforço muito sério e perseverante, eliminando os vícios espirituais, eliminando o orgulho, o amor próprio, a vaidade, né? A gente tem que ter boas e belas qualidades. Lembremos-nos sempre que Deus vê sempre e somente o bem ou mal que existe nos corações dos homens é criação humana, fruto da ignorância das leis divinas e da sua rebeldia em aceitá-las. O homem de bem, assim considerado por algumas ações generosas, também assim se representa como modelo de realidade e não é visto que é virtuoso e, acima de tudo, modesto. Não pensa em tirar nenhuma vantagem do que faz, porque sabe que faz o que deve ser feito, não precisando mais de aplausos e recompensas de qualquer espécie. Sempre faz sem ostentação qualquer coisa, mesmo que beneficie alguém, que melhore o ambiente, que seja útil. Ele não pode fazer isso com ostentação, tem que fazer sempre com muita humildade. Terminando, ele concita os espíritos que compreendem que o homem está longe da perfeição, que é o objetivo de Deus em relação aos seus filhos, a não cederem aos vícios da alma, que levam o homem a agir de forma pretensiosa. A virtude é uma graça, bênção divina, que deve ser conquistada no desenvolvimento das suas qualificações nobres, que todo o espírito possui, mas mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que a humanidade se perdeu, que humanidades se perderam, os nossos ancestrais antepassados, né? Que brigaram muito, fizeram muitas guerras, né? Sucessivamente, é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Esses dois textos eu peguei pela internet, no site do Centro Espírita Batuíra, e esses textos foram desenvolvidos pela Leda de Almeida Rezende Ebner em janeiro de 2015. Eu achei interessante e muito atualizado ainda de 2015 para 2021, vão 6 anos já, mas um texto muito bom, muito atualizado ainda.
o qual nos desprende que somos todos filhos de Deus, todos temos vícios da alma, todos temos erros e temos que se conscientizar de que devemos cada vez mais procurar as virtudes que alegram a Deus e que não prejudicam o seu próximo. Desta forma, eu vou pedindo a todos que agora, nesse momento, possam mentalizar uma luz, a luz divina, a luz de Jesus. Nesse momento de coração aberto, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que permita aos nossos mensageiros de luz que estão autorizados a magnetizar e fluidificar todas as águas de nossas casas, nos deixando ali o alento, o remédio invisível, mas o que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E desta forma ainda, em pensamentos elevados, vamos vibrar com muita fé pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades, pelo amparo aos pobres e aos desempregados, que são muitos nesse momento em nosso país, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, que também está transbordando no mundo, né? Os enfermos do corpo e da alma, com doenças diversas, né? Pela unificação das religiões, a tolerância, né, entre as religiões, que todos nós podamos sempre ter um pensamento igual, elevado a Deus, a Jesus, ao Criador, que a gente está passando de uma fase de provas e expiações para a regeneração. E nós estamos vendo aí, né, meus irmãos, que não está sendo fácil, não, está sendo doloroso, e a gente tem que enfrentar com muita garra, com muito amor a Deus. Vamos vibrar pelos nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de ruas, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, por nós mesmos, assim seja, graças a Deus. Oração a Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigos dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e da harmonia, do conhecimento e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos encerrando com a prece que Cristo nos deixou, purificando a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque Teu é o reino, é o poder, é a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por me acompanhar até aqui, ao final do vídeo. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos, hoje e sempre. Que a paz, a luz, o amor de Deus estejam presentes nos lares e na vida de cada um. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Graças a Deus e graças a Deus.